Muitos pacientes chegam no consultório com muito medo sobre o câncer de tireoide. Eles se preocupam de quais os sintomas que podem fazer a levar a suspeita ou fazer o diagnóstico de câncer de tireoide. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um apanhado geral sobre a apresentação do câncer de tireoide, como é que ele se apresenta e como é que a gente faz o diagnóstico. Então, assista até o final, porque isso pode ser importante para a sua saúde. Primeiro, vamos ter uma noção da incidência do câncer de tireoide. O câncer de tireoide não é um câncer muito frequente, mas os nódulos de tireoide são. Acredita-se que boa parte da população, principalmente a população feminina, tem nódulos de tireoide em algum momento da vida. Então, é bastante comum. E desses nódulos, aproximadamente 95% dos casos são nódulos benignos, não são câncer. Mas a gente tem aí em torno de 3, talvez 5% dos casos que são nódulos malignos. Como é que a gente faz para poder diferenciar o que é câncer do que não é câncer e quais são os exames que a gente tem que fazer para poder esclarecer isso? A primeira coisa que tem que ficar clara é que exame de sangue não faz o diagnóstico de câncer de tireoide. Quando a gente faz uma avaliação da tireoide, a gente avalia do ponto de vista de função, está funcionando bem, e de forma, ele tem alteração da forma. Para que a tireoide existe? Ela existe para produzir hormônio. Quais hormônios? O T3, que é o triiodotironina, e o T4, tiroxina. Esses hormônios são extremamente importantes de todo o metabolismo, ou seja, todas as células do corpo têm receptores para os hormônios tiroidianos e por conta disso eles influenciam no metabolismo. Então você pode ter uma produção excessiva de hormônio, que é o hipertiroidismo, levando a uma ativação metabólica geral, e você pode ter uma redução da produção de hormônio, que é o hipotiroidismo, que leva a uma diminuição da taxa metabólica de uma forma geral. É por isso que as pessoas, de uma forma geral, ficam associando as alterações da tireoide a ganho de peso e excesso de peso. Eu sempre falo que ganho de peso e excesso de peso está associado à alimentação, mas a tireoide realmente pode ter alguma influência nesse tipo de alteração. Então, vamos entender. Primeiro, quero saber como que a tireoide está funcionando. Eu doso os hormônios no sangue. Quero saber como é que está a forma da tireoide. Eu dependo de fazer um exame de imagem, geralmente um ultrassom. Quando a gente faz um ultrassom, esse exame ele vai detectar a localização, se ela está no local adequado, se ela está do tamanho certo, se ela está aumentada, se ela está diminuída, se ela tem uma vascularização aumentada ou não. Isso muitas vezes é visto com ultrassom com Doppler, e principalmente se tem nódulos. E quando a tireoide tem nódulos, qual que é a nossa preocupação? O risco de câncer, que ocorre aí em 5% das mulheres e mais ou menos talvez 8% dos homens. Então, eu tenho nódulo, a primeira obrigação que eu tenho é de certificar que não se trata de um nódulo maligno. Muito bem, quais os sintomas que você deve esperar quando você tem nódulos de tireoide? De uma forma geral, nenhum sintoma. Os tumores de tireoide podem crescer a um volume grande, formando aquele bócio, aquele papo que as pessoas muitas vezes apresentam, principalmente o pessoal mais de idade mais elevada, apresentam e não tem nenhum sintoma, simplesmente aparecer e ser perceptível. Então, não espere ter sintomas para que você vá fazer o diagnóstico de câncer de tireoide, porque a imensa maioria das vezes o paciente não tem sintoma nenhum. No entanto, quando tem, ele pode ter um aumento de volume, que pode ser, a maioria das vezes são tumores benignos, mas pode se tratar de câncer. Ele pode ter uma disfonia, que é uma rouquidão, uma alteração da voz, uma rouquidão persistente. Por quê? Porque o tumor pode comprimir e pode invadir o nervo recorrente, o laríngeo inferior, que é um nervo que inerva a musculatura, que movimenta a corda vocal. A pessoa pode ter dificuldade para engolir, porque o tumor pode comprimir o esôfago, pode dar certo desconforto. Lembrando que esses sintomas podem acontecer tanto nos tumores benignos quanto nos tumores malignos. E o paciente também pode apresentar-se com metástase. O que é isso? Ele pode apresentar nódulos no pescoço, os linfonodos, as ínguas aumentadas, e isso já significar que o tumor saiu da tireoide e já está acometendo os linfonodos do pescoço. Mesmo quando a pessoa tem esses linfonodos, geralmente ele não tem nenhum sintoma, não sente nada, ou seja, percebe os nódulos, mas é assintomático, não sente nenhuma dor, não sente nenhum outro tipo de desconforto. Porém, como eu disse, a gente não pode esperar o paciente ter algum sintoma para que a gente faça o diagnóstico de câncer de tireoide. Então, como é que a gente faz para poder fazer esse diagnóstico? A avaliação inicial ela é muito simples. O paciente apresenta para uma consulta, muitas vezes, por acaso, a mulher já passou pelo ginecologista, ou pelo cardiologista, ou algum outro especialista, endocrinologista, que, por exemplo, que faz uma avaliação de rastreamento e acha um nódulo de tireoide. Muitas vezes a gente recebe esse paciente com esse nódulo e a pergunta, o que fazer nesse momento? A situação tem que ser conduzida da seguinte forma. A primeira preocupação, trata-se de câncer ou é uma doença benigna?
Durante muito tempo foram tentadas várias classificações para poder tentar estimar o risco de malignidade de um nódulo de tireoide vista a ultrassom. Hoje em dia, um exame de ultrassom bem feito, ele é confiável no sentido de levar a uma suspeita ou não de um nódulo de tireoide. Por exemplo, as lesões císticas de tireoide, o cisto de tireoide, elas não têm risco, não têm potencial de malignidade. As lesões sólidas vai depender da característica para a gente saber se é suspeito ou não. Então vai depender da coloração, vai depender de se tem microcalcificação ou não, vai depender se tem borda irregular ou não. Então vai se somando essas características para saber, não, esse nódulo é suspeito ou esse nódulo não é suspeito. O que a gente usa atualmente de classificação é a classificação da Sociedade Americana de Radiologia, que é o TIRADS. Ela classifica de 1 a 5, sendo que o 5 é o de maior risco e de 1 é de baixo risco. Então, se você tem um TIRADS elevado, dependendo do tamanho do nódulo, que isso também está relacionado ao tamanho do nódulo, você vai para uma punção aspirativa por agulha fina. Você repete o ultrassom, localiza o nódulo suspeito, entra com a pequena agulha, aspira o material, coloca na lâmina, isso é corado e mandado para um patologista para que ele possa avaliar. Se esse patologista tiver elementos suficientes para fazer o diagnóstico, ele já pode fazer o diagnóstico de um carcinoma papilífero, que é o mais comum dos cânceres de tireoide. E a partir daí, você acaba indicando a cirurgia. Então, relembrando, a gente tem, a maioria dos casos, totalmente assintomático. Quando a gente faz exame de sangue, a gente avalia a função da tireoide, a gente não avalia risco de câncer de tireoide. Quando eu tenho ultrassom que tem nódulos de tireoide e esse nódulo é suspeito, ele deve ir para uma punção, onde você faz o ultrassom, localiza o nódulo, entra com a agulha e manda esse material aspirado para avaliação. Lembrando que isso não é uma biópsia, você não tira um pedaço da tireoide, você tira algumas células que você traciona na agulha, no aspirado e examina. Por conta disso, esse exame, mesmo sendo o exame mais adequado, pode não ser suficiente para você fazer o diagnóstico de câncer de tireoide. Fazendo a punção suspeita de câncer, a imensa maioria das vezes se indica a cirurgia e que resolve na grande maioria das vezes. Então, se você tem nódulo de tireoide ou se você tem alguém que tem esse problema, encaminhe esse conteúdo para que essa pessoa tenha esclarecimentos sobre a saúde e sobre a importância de conduzir adequadamente este problema. Se inscreva aqui no canal se você estiver inscrito e deixe o seu like para que esse vídeo atinja mais pessoas.